Glória a Deus. Bem, irmãos, eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. 2 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Amém? Essa passagem fala do Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma passagem que os irmãos conhecem, né? Essa passagem é maravilhosa. Amém. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Elias, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não, há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Queridos, eu estava meditando essa palavra há algum tempo, e o Senhor falou tantas coisas nessa passagem comigo. Foi uma riqueza de revelações que o Senhor me mostrou nessa passagem. E eu estava orando, Senhor, o que eu vou falar para os teus servos dentro dessa passagem? Essa passagem é tão rica. O Senhor fala tanto, cada versículo, cada vírgula que tem aqui, o Senhor fala tanto com a gente. Aí ele falou assim, o Senhor falou comigo: você vai falar com eles simples, para eles entenderem, nada difícil, só para que eles possam ter entendimento de como é bom e agradável que nós tenhamos confiança, confiar no Senhor, ter fé no Senhor. Essa viúva, irmãos, como vocês já devem saber, essa viúva, ela perdeu o marido. E esse marido era um dos discípulos que seguia o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, você já sabe que ele veio, Elias, ele seguia Elias, era o seguidor de Elias, discipulado de Elias. E esse profeta, ele foi chamado pelo Senhor, e quando o Senhor levou Elias, Eliseu pediu ao Senhor que desse a ele a porção dobrada do que Elias tinha. Foi um profeta muito abençoado, um profeta que aconselhou reis, libertou o povo das idolatrias. Ele era um profeta que muito ressuscitou mortos, multiplicou. Compensa vocês depois estudar sobre o profeta Eliseu.
E essa mulher chegou até ele e ela lembrou que o marido dela era servo, discípulo do profeta Eliseu. Essa mulher, irmãos, ela perdeu o marido, tinha 2 filhos. E quando eu estava nessa palavra, veio na minha mente assim: Senhor, essa mulher tinha 2 filhos, o marido dele devia, era devedor, e aquelas pessoas que ele devia queriam ter os filhos, tomar os filhos daquela mulher para ser servos, para pagar a dívida dele, que o marido tinha feito. Aí você me fala, mas ela era discípulo do profeta Eliseu e ainda tinha dívidas. Isso é um alerta que nós temos, irmãos. Nós às vezes somos servos do Senhor, mas não deixamos de fazer dívidas. Temos que tomar cuidado que os passos que nós damos na nossa vida financeira também, para que não possa vir dificuldade para a nossa família. Mas aquela mulher não procurou o profeta Eliseu porque ela sabia que ali, ela sabia que o esposo dela servia um Deus vivo. E ela também servia, ela confiava no Senhor. E aí eu fiquei imaginando que a mulher perdeu o marido. A palavra fala que o marido é o provedor, é o cabeça do lar, é o que leva sustento. E você se colocar na situação dessa, perder o seu marido com 2 filhos, não é nada fácil. Mas aquela mulher lembrou que Deus, somente Deus, e através do profeta Eliseu, que ela podia resolver aquela situação. E ela chegando ali, o profeta Eliseu falou com ela, no versículo 1, essa mulher é uma das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Primeiramente ela lembrou que o marido dela temia o Senhor, e ela sabia que o Senhor não ia desamparar ela. E o profeta Eliseu falou com ela assim: o que você quer que eu faça? Vou resumir aqui a palavra. O que você quer que eu faça? Ela disse: é porque eles querem levar meus 2 filhos como servos. O profeta Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela falou assim que não tinha nada, irmãos. Porque naquela época eu creio que quando você tivesse alguma coisa em casa, você era vendedor, eles tomavam tudo, né? O que você tinha em casa, eles pegavam. Por isso o profeta Eliseu perguntou se ela tinha algum bem para pagar a dívida, mas não tinha. Ela falou: tinha um monte de azeite. E o azeite naquela época é como se fosse ouro nos dias de hoje. Era muito valioso o azeite, né? Aí o profeta Eliseu disse para ela, no versículo 2, Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha o que o profeta disse para ela: vai, pede para teus vizinhos vasos emprestados. E falou: não poucos. Quando o profeta colocou não poucos, essa palavra não poucos, você vai ver que no final, no versículo 7, ela vai ter um grande efeito. Ele falou para ela pegar o máximo que ela conseguisse de botijas vazias emprestadas. E ela voltou para casa, reuniu os filhos e falou: vamos reunir o máximo de botijas, pega emprestado com os vizinhos. Aí nós vamos no versículo 5. Partiu, pois, dele... Não, versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ele pediu ela para reunir todos os botijas que ela conseguisse, fosse para casa, reunisse seus filhos, fechasse a porta da sua casa, e ali ele só ia operar. Essa passagem eu estava lendo ela, eu estava meditando nela, eu falei: Senhor, quando o profeta pediu ela para fechar a porta da casa dela, o que o Senhor quis dizer? Que ele queria fazer em segredo. E nós trazendo isso para os dias de hoje, irmãos, a gente tem visto muitos irmãos entrando em dificuldade, porque às vezes o Senhor quer fazer grandes maravilhas na vida dos irmãos, só que a gente não sabe fazer nada em segredo. Nós até oramos, buscamos o Senhor,
Mas às vezes nós precisamos fazer mais, precisamos, como a palavra do Senhor fala, né, quando nós formos orar, entrar para o nosso quarto, ajoelhar, fechar a porta e buscar o Senhor. E essa viúva, foi isso que o profeta Eliseu disse para ela. Se eu não me engano, em Mateus fala que nós devemos orar em nossos quartos, de joelho. E aqui nós estamos no Velho Testamento, e Eliseu já tinha mostrado para ela, no versículo 4, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Era para eles entrar para dentro de casa, fechar as portas, ficar só os 3 lá dentro. E o Senhor ia operar milagres ali no íntimo, no seio da família deles. Que não era para sair para fora, ninguém precisava ver aquilo. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E aquela mulher, irmãos, começou a encher os vasos. Aí no versículo 5 fala, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, eles traziam os vasos, e elas o enchiam. E aí os filhos dela começaram a trazer um vaso, naquela botija que ela tinha azeite, ela virava dentro dos vasos que eles estavam trazendo, e aquele azeite não acabava. Enchia uma, punha para lá, enchia outra, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eu creio que quando aconteceu isso, ela deve ter ficado maravilhada, né? Os filhos devem ter ficado assim. Meu Deus, está enchendo aqui. Você imagina você estar recebendo uma bênção do Senhor e aquilo não para. Que maravilha que deve ser. E foi enchendo aqueles vasos, joga vaso para lá. Eu imagino que ela deve ter vendido muitos vasos, né? E joga, põe vaso para lá, vaso para cá, e os meninos aquela empolgação, já pensando assim, Senhor, Deus do livramento, eu não vou mais ser servo daquele homem, né? Escravo daquele homem. E a mulher com o coração cheio de alegria, falando assim, bendito seja o nome do Senhor, porque eu não vou perder meus filhos. Imagina a bênção que foi, o milagre que eles presenciaram ali, só os 3. E aí, irmãos, chegou um momento que acabou os vasos vazios. Partiu, pois, dele, fechou as portas sobre si e começou a fechar os vasos. Amém? E no versículo 6 falou assim, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Esse versículo fala que então o azeite parou. Aí eu estava meditando em casa, o azeite não cessou, o azeite não parou de derramar, o azeite parou, porque não tinha mais vasos. Você já imaginou se, eu não sei se naquela época eles tinham condições de ver mais vasos vazios, né? Não sei se tinha, mas você imaginou se ela tinha lá conseguisse o dobro daqueles vasos? Aquele azeite não ia parar, irmãos. O Senhor já sabia que aquilo ali era o suficiente para eles, né? Mas ali, se ela tivesse um pouquinho mais de fé, ele falou assim, já que ele falou, então, eu vou sair aqui, vou rodar tudo aqui o que eu conseguir. Mas o Senhor sabia que aquilo era necessário para eles, né? E às vezes que a gente deixa de conquistar muitas coisas, às vezes o Senhor tem uma grande bênção para nossas vidas, para a nossa família, para nossos filhos. E nós estamos com pouca fé, irmãos. O Senhor tem falado no nosso coração através do louvor, através do missionário, do pastor. Todos os dias o Senhor fala conosco, todos os dias. Mas nós mesmo assim preferimos, às vezes duvidar, ou às vezes ficar fracos, né? Porque sabemos que os dias não são fáceis, são difíceis. A gente sabe que as coisas não estão fáceis. E aquela mulher, irmãos, ela simbolizava assim que Deus queria fazer maravilhas na vida dela, para não perder os filhos dela, porque Deus também é fiel. Eu estava meditando essa passagem também, o pastor depois ele pode confirmar se é isso mesmo. No Velho Testamento fala que o esposo daquela mulher era Obadias, e ele sustentou muitos profetas que eram perseguidos naquela época. Então, aquele homem devia muito. Quando ela chegou a perder os servos, os filhos, porque ele tinha que pegar os filhos dos servos, porque aquele homem era um homem de Deus, ele alimentava. Eu vi um estudo falar sobre isso, pastor. Depois o senhor me corrija se eu estiver errado. Eu não sei também se é verídico. Que ele devia tanto, que se aqueles filhos dela fossem tomados dela, nunca mais ele ia ver os filhos dela.
de tanto que aquele homem devia. Mas alguns estudiosos falam que o marido daquela mulher devia muito, porque ele sustentava os profetas que eram perseguidos, seguidores que eram perseguidos. Ele fazia dívida, alimentava, ele pegava aqui, levava comida para eles. E esse homem veio a óbito, né? E a palavra relata essa passagem para nós, dessa viúva, que ela estava prestes a perder os 2 filhos. E nós, como somos pais de famílias, mães de família, ficamos imaginando se acontecesse uma coisa dessa conosco, né? Você tem que perder os seus filhos para pagar suas dívidas. Glória a Deus que hoje não tem isso, né, irmãos? Mas hoje tem muitas dificuldades também, quando você chega a um ponto que você não consegue pagar suas dívidas. Às vezes você deixa de investir nos seus filhos, ter um conforto, investir na obra do Senhor. Então, é um alerta também para que nós possamos fazer as coisas com o pé no chão, para que o Senhor possa nos abençoar, e que se nós caímos numa situação dessa, nós confiarmos no Senhor, como essa mulher fez. Essa mulher procurou o profeta Elias, porque sabia que o marido dela era um servo que temia o Senhor, e o Senhor operou grandes maravilhas naquela família, e aquela mulher, o azeite foi tanto, irmãos. No versículo 7 fala: então veio ela e o fez saber aos homens de Deus. Então veio ela e o fez saber aos homens de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Então ela foi até Eliseu, falou com ele do milagre que o Senhor tinha feito. Eu creio que o Eliseu já sabia, quando ela foi, o Eliseu já sabia que Deus ia operar um milagre daquele. E ele falou assim: então agora você vai pegar todo esse azeite, você vai pagar todas as suas dívidas, vai vender, pagar as suas dívidas, e o restante você vai vender, vai pegar e vai viver o resto de suas vidas. A Bíblia fala que que os teus filhos vivem do resto. É viver do resto. É viver do resto. Mas era muito azeite, irmãos. Ela foi até o profeta e falou com ele, né? Que era para ela vender e viver do resto do azeite. É aqui nesse versículo que a gente vê. O Senhor abençoou tanto essa mulher, que ela conseguiu pagar as dívidas. Igual eu falei com vocês, muitos dizem que essa dívida era impagável, mas o Senhor operou maravilhas que essa gente não pagar todas as dívidas dela, e ainda os filhos dela viveu do resto do azeite. O que nós tomamos como lição com isso? Eu tomo a minha vida, que o Senhor tem me mostrado, que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos estar debaixo das mãos do Senhor, relacionamento do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente quer uma situação que venha tirar nossa fé, nós temos que lembrar que nós servimos um Deus vivo, um Deus que faz maravilhas, irmãos. Um Deus que pode, o Senhor não tem nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E o Senhor quer tratar com vocês na intimidade sua com Ele. Quando o profeta pediu ela para fechar as portas, e ali ela encher aquelas botijas ali, Deus ia fazer um milagre, o profeta Eliseu sabia que ela precisava, eles precisavam fazer aquilo, entre eles e Deus. E Deus operou maravilhas no meio daquela família. Essa mulher de uma viúva que ia ser abandonada. Fico imaginando aquela mulher se tivesse perdido os filhos dela, irmãos. Misericórdia. Como é que aquela mulher vivia naquela época? Já devia ter uma certa idade. Os filhos não iam poder ajudar ela com mais nada. Naquela época, os filhos homens é que ajudavam a família, que ia para o campo trabalhar. Ia ser um desastre se aquela mulher tivesse perdido os filhos dela. E às vezes nós entramos em situações assim, nós achamos que não tem jeito mais. A nossa vida já está sem retorno, não tem volta. Já estou numa situação que eu não consigo dar um passo mais para frente porque o inimigo está puxando para trás, E nós sabemos que há pessoas que convivem com a gente, nossos familiares, que estão nessa situação, amigos, trabalho, todos os lugares, nós temos pessoas que estão passando por isso. E nós que somos chamados para servir o Senhor, para falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho,
Nós temos que, irmãos, buscar o Senhor para nos dar discernimento, entendimento, sabedoria, para chegar até essas pessoas, para que nós possamos falar com o amor de Deus, falar que o Senhor tem algo novo, falar que o Senhor é que vai mudar a situação dela. As pessoas buscam prazeres momentâneos na bebida, neste mundo, porque eles acham que assim eles vão esquecer dos problemas. Mas nós sabemos que não. Sabemos que os problemas eles voltam, e eles voltam pior, porque a pessoa, quando ela cai, na realidade, depois que passa o efeito dos prazeres que são momentâneos neste mundo, ela volta pior. E os irmãos que estão aqui hoje, eu creio que em nome de Jesus Cristo, nós somos servos do Senhor maduros, abençoados, né? Os jovens que estão aqui, nós somos uma família, e que nós possamos abençoar nossa família mesmo, profetizar a bênção sobre nossas famílias, que nós, como servos do Senhor, cabeças, homens de Deus, possamos estar com o olhar vigilante nas situações que este mundo coloca para nós. Nós sabemos que, às vezes, nós fazemos algumas coisas assim, com intrepidez, sem orar ao Senhor. Não podemos fazer isso, não temos que orar ao Senhor para não entrar nessas situações difíceis. E Deus honrou aquela mulher. Ela não perdeu seus filhos. Eu creio que depois daquilo ali, ela falou do que Cristo fez por eles, da bênção que o Senhor fez por eles, porque as pessoas ainda pensavam assim, mas por que essa mulher tirou tanto azeite assim? Essa mulher é viúva. Essa mulher perdeu os filhos dela. Eu fico imaginando a comunidade que ela vivia naquela época, né? Mas como é que aquela mulher conseguiu fazer aquilo, né? E ela pôde falar que foi o Senhor que abençoou ela. E o profeta Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, né? Que, quando eu falei com vocês, tinha uma porção dobrada de Elias, andou com Elias, era um agricultor, Deus chamou ele, e grandes coisas ele fez naquela época, irmãos. Abençoou os seis, os povos, e Deus operou maravilhas. Amém? E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer como aquela mulher, na situação difícil, lembrarmos que nós servimos um Deus que zela pelo teu povo, zela pelos teus filhos, cuida dos teus filhos, mas nós possamos estar de coração aberto, com a mente aberta, com fé, com determinação, com ousadia de espírito, para profetizar, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador, o Redentor de nossas almas. Amém?